eu falei, né, de terremoto, maremoto, peste, fome, né, a gente, quem crê, olha para elas e entende isso como um sinal de Deus para a sua vinda, né? E ele falou tudo isso porque alguém perguntou, mas qual é que é o tempo da sua vinda? Quando é que virá? Quando é que acontecerá a sua vinda? E ele disse, ninguém sabe o tempo da minha vinda, mas acontecerão essas coisas, avisando que é o começo do fim, que é o princípio do fim, né? E eu já falei sobre isso uma vez, que uma coisa assim que eu acho interessante, né, e acho legal, é o seguinte, que Deus deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos, né? Isso aí simplesmente, né, para Deus já bastaria fazer isso, né? Para dar o Filho dizendo, ó, vocês são pecadores, vocês estão no pecado, né, mas eu quero que vocês retornem a mim, e para isso eu vou dar meu Filho na cruz, e através dele, através do sangue dele, vocês vão ser perdoados e vão voltar para mim, e ponto final, né? Então, nós, na nossa carne, por exemplo, se nós dessemos um filho para morrer pelas pessoas, coisa que nós não daríamos, se nós desse, a gente ia ficar, não, só vou dar esse sinal e não vou dar mais nenhum sinal, e azar é deles, já dei meu filho. Só que eu vejo na questão das profecias que têm se cumprido, a manifestação do amor de Deus ainda, além de ter dado o filho e dizendo que o sinal ninguém sabe, o dia ninguém sabe, mas além de eu ter dado meu filho para morrer por vocês, eu vou dar um sinal para que vocês não sejam pegos despercebidos. E isso assim parece meio normal, meio comum, né? Mas eu, pensando nisso, eu creio nisso, sabe? Que Deus sabia que talvez a crucificação de Jesus seria insuficiente para nós, né? Se Ele colocou sinais, é porque Ele sabia que o sangue de Jesus derramado não ia ser suficiente. Muitas pessoas não iam crer, né? Simplesmente pelo sinal. Deve ter pensado, não, então, antes que meu filho vá, eu vou ter que dar um sinal para aqueles que não crê, né? Para que eles venham a crer. Então, as profecias que se cumprem nos dias de hoje são profecias que servem para aumentar a nossa fé, para nós crer realmente que a palavra é verdadeira, que foi escrito quantos mil anos atrás e se cumpre coisa por coisa hoje, vem se cumprindo cada uma das coisas que foi profetizado aqui pelos profetas e por Jesus, né? Então essas coisas Deus está mostrando, olha, além de eu ter dado o meu filho, para aqueles que ainda não creem, que ainda têm dúvidas sobre isso, eu ainda vou mostrar os sinais para vocês não serem pegos despercebidos no dia da vinda daquele que eu entreguei para que vocês fossem salvos. Mas uma coisa bem, também pode ser que seja estranha, é que esses mesmos sinais servem para mandar muitas pessoas realmente para o inferno também. Muitas vezes esses sinais, para aqueles que não crêem, um sinais forte para eles ter certeza da perdição. É um sinal para aquelas pessoas que não crêem, um sinal que testifica para eles toda a ausência de Deus nessa manifestação. Porque essas pessoas que não creem na palavra, para as pessoas que não creem em Deus, não creem em Jesus, quando elas olham esses sinais, por exemplo, teve num lugar que morreu 250 mil pessoas, elas ficam espantadas e dizem, onde é que está Deus nessa hora? Onde é que está Deus nesse momento? Como é que se existe um Deus que a Bíblia fala, como é que uma onda vem e mata 250 mil? Quando aqueles edifícios lá nos Estados Unidos, né, foram atacados por aqueles aviões, muitas pessoas testificaram aquilo também como uma profecia para fortalecimento da fé, mas outras tantas que não crêem, né, que não têm a mesma fé que nós temos, aquilo ali serviu para confirmar que realmente eles estão indo direto para o inferno, porque todo aquele que não crê já está condenado, aquele que crê já está salvo. Então a mesma profecia que serve para me aproximar de Deus e me levar para a glória, porque eu creio, a mesma profecia serve para mandar direto para o inferno aquele que não crê. Como eu falei, aquele que não crê já está condenado. Eles esqueceram que, por exemplo, Deus não perdoou, né, toda aquela geração de Noé, matou toda a geração de Noé, e eles esqueceram que Deus não perdoou nem os anjos que caíram do céu lançando no fogo do abismo,
esperando o dia no dia da justiça, no dia do juízo. Então a gente começa a ver e é estranho, quem não crê já está condenado, e tudo isso serve para a própria condenação deles. Mas para nós que cremos nessas coisas, é para a nossa própria vitória. Abre talvez, né, os portões do céu para nós possamos entrar. Um comentário, por exemplo, de alguém, né, que vê, abre um jornal, né, e vê 250 mil pessoas, né, foram mortos pelo tsunami. Uma pessoa realmente, um homem espiritual, alguém que tem o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, vai olhar para aquilo ali e vai dizer assim: Senhor, tenha misericórdia da vida deles, mas eu te agradeço porque as tuas profecias não se cumpriram. O homem espiritual, ele olha para as coisas que têm acontecido com olhos do Espírito, com olhos da palavra de Deus e não com olhos da carne. Porque o homem carnal, quando ele vê essas coisas acontecendo, quando ele começa a olhar essas coisas que aos olhos dos homens Deus está ausente, porque alguém está morrendo, o homem carnal olha e diz: onde é que está Deus nisso tudo? Onde é que está o Deus que diz que ama? Onde é que está o Deus que diz que deu seu próprio Filho por amor a nós? E deixa com que todas as coisas aconteçam. Então é uma questão de fé, é uma questão de espírito. Aquele que tem o Espírito dentro de si, olha para as coisas e tem discernimento espiritual, porque as coisas do Espírito são discernidas pelo espiritual, pelo Espírito, e as coisas que são carnal, as coisas que são espiritual, o homem que é carnal, ele não consegue discernir. Ele olha, e ele olha, e ele olha, e ele pergunta, e é pregado, e é dito, e ele vê nessas catástrofes aí, ele vê total ausência de Deus. Quando para quem crê é manifestação pura de Deus se realizando nas profecias que para estar se cumprindo. E está se cumprindo hoje. Amém.